Muito bem, gente. Boa noite. Estamos iniciando agora a parte do conteúdo da nossa aula. Quero. Já vi uma interrupção aqui, mas eu quero retomar a nossa, a nossa aula, fazendo referência ao texto que eu discuti, a gente discutiu a partir da nossa última aula do Norberto Bobbio, que é um texto que discute ética e política. E aí, já na aula anterior, eu mencionei que essa relação entre ética e política é um tema clássico, tanto da disciplina da ética quanto de filosofia, e, em certa medida, da filosofia do direito também. Tá? Então, é uma questão clássica e uma questão interdisciplinar. E aí eu apresentei, assim, acho que rapidamente, um pouco da ordem de argumentação do texto, né? Ele começa com a discussão sobre teorias prescritivas e descritivas da ética, e ele sugere aquela classificação entre monismo e dualismo, né, para tratar desse tema entre ética e política. Quem é que já conseguiu abrir o PDF, baixar, ler o texto? Vocês viram, já olharam a avaliação? Né? Viram que as perguntas fazem referência a esses textos? Alguém já fez esse procedimento? Obrigado, João Vitor, pelo comentário. Tá. Então, eu vou reforçar para vocês aquela mensagem, uma coisa que eu já comentei antes, né? Que vale a pena a gente abrir o questionário, né? Olhar ali as perguntas e ler o texto já com uma visão sobre a pergunta, a avaliação, para já ir fazendo as anotações. Então, essa é uma coisa que eu venho aprendendo nesses últimos anos, mesmo depois de terminar o doutorado e agora pensando refletindo mais sobre o estudo, é uma coisa que eu venho tentando sempre comentar com os alunos, que é a importância de se fazer anotações, ler os textos e construindo anotações. Então, usem essa nossa atividade avaliativa como esse instrumento de estudo para construir textos de vocês a partir da análise dos textos, do material. Tá? Muito bem. Então, né, Cláudia mencionou, está mais ou menos devagarzinho, tá? Tem mais uma semana, né? Uma semana ou duas? Mais uma semana e meia aí de prazo para fazer a avaliação. Tá? Então, tem que ler o texto. Não é muita coisa. E as perguntas são, assim, mais para organizar a leitura de vocês, tá? E o texto é um texto de organização de ideias, né? Ele organiza os autores em diferentes categorias, entre os autores que separam ética e política como duas áreas fundamentalmente distintas, diferentes, com autonomia, e autores que tratam as duas como intrinsecamente conectadas, necessariamente conectadas. Tá? A abordagem mais tradicional é aquela de que toda sociedade política possui fundamentos morais. O que isso quer dizer? De que todos os conceitos políticos, todos os ideais da política e mesmo a forma de se pensar da política vai refletir as concepções mais básicas da moralidade, digamos assim. Então, essa talvez seja a posição mais antiga, mais tradicional e mais influente, assim, da história da filosofia. De que, no fundo, certas questões que aparentemente políticas, elas, no fundo, são questões morais sobre o que é o certo e o errado, sobre o que é o justo e, especialmente, sobre como a sociedade deve ser.
poucas pessoas, eu, na verdade, não conheço ninguém que diga a sociedade deve ser injusta. Né? A sociedade deve ser, né, e aí insira qualquer coisa assim, que tem uma conotação moral negativa. Em outras palavras, as visões que nós temos sobre a política, sobre a sociedade, refletem concepções morais profundas. Né? Então, um exemplo disso vem desde Aristóteles, né, que existe aí uma mistura, digamos assim, entre ética e política, e eu explorei um pouco mais isso na aula anterior, inclusive polemizando, aqui a gente tratou de um tema polêmico, que é o júri popular, que no campo do direito penal, né, da administração da justiça, tem um monte de críticas, tem um monte de defensores, ele é um tema muito controverso, que ele faz a gente se questionar sobre fundamentos da justiça, sobre racionalidade, sobre as emoções, o papel das emoções no julgamento. Mas mais do que isso, o júri ele nos permite assim pensar sobre coisas, conceitos mais fundamentais da nossa sociedade, porque ele vem dessa época antiga. Coisas parecidas com o júri também existiram em outras sociedades fora desse eixo, digamos assim, que faz referência à Grécia Antiga, por exemplo. Mas vale a pena destacar essa ideia de que o júri ele representa, de certa forma, um grupo aleatório de pessoas, né, um conjunto de cidadãos, e eles é que vão tomar a decisão sobre outro cidadão. Então, ele reflete uma ideia de igualdade, e a ideia de igualdade, ela é, assim, um conceito moral fundamental, que se reflete no conceito político, que é usado como uma referência para a gente analisar a justiça dos julgamentos, ou critérios do comportamento ético, né? Comportamento igualitário, ou uma sociedade mais justa, uma sociedade igualitária, uma sociedade injusta, digamos assim, desigual. Por outro lado, ele também reflete essa ideia de que, literalmente, qualquer pessoa pode fazer parte do júri. Então, a seleção todos são igualmente cidadãos, igualmente qualificados para exercer o poder político, da mesma forma como a gente não precisa fazer um exame, um teste educacional para votar, para exercer o poder político do voto. O que causa estranheza a várias pessoas, que acham que talvez, sei lá, pessoas mais educadas deveriam ter um voto com peso maior, né? Já, afinal de contas, a gente não acredita na ideia do mérito, na ideia da qualificação. E a gente vê que, na verdade, todas essas ideias entram em confronto com elementos fundamentais de igualdade. Então, usei o exemplo do júri, porque o júri existia, né, ele vem desse contexto da antiguidade, explorado por autores como Aristóteles, né, que estão discutindo esse ponto de partida em comum. Bob também explora outros autores que fazem essa conexão, né, autores que vocês conhecem, e essa ideia da conexão entre moral e política, ela é novamente fortalecida na modernidade pelo justnaturalismo, né? Pelo contratualismo. Então, autores como Thomas Hobbes, como Jean-Jacques Rousseau, são aqueles autores que vão dizer que a sociedade ela deve ser uma espécie de construção artificial dos seres humanos, né, que fazem uma espécie de contrato social. E aí, o fazer o contrato social é um ato
seja de racionalidade para sobreviver e para se defender mutuamente, como é o caso de Hobbes, aquela ideia de guerra de todos contra todos, ou um ato de racionalidade para construir uma sociedade justa e virtuosa, né, como no caso de Rousseau, né, que defende uma ideia de um contrato social como uma forma de reconstruir uma sociedade mais justa. Então, mesmo autores que vão para direções muito diferentes, um que vai nos levar para um pensamento aparentemente mais de esquerda, digamos assim, russoniano, outro aparentemente mais de direita, hobbesiano. Existem essas caricaturas, assim, mas esses autores eles vão ter em comum a ideia de que eles acreditam que os fundamentos morais estão já na base desse contrato social. E acreditam na ideia de que o contrato social é, digamos assim, alguma coisa relevante para a gente pensar a sociedade. Eu acho, inclusive, que ao longo da graduação em Direito, esses argumentos são muito reforçados. Às vezes, na disciplina de Filosofia do Direito, ou mesmo antes, teoria, às vezes a gente discute bastante sobre esses autores do justnaturalismo, não? Vocês tiveram aula sobre esses autores? Hobbes, Rousseau, a ideia do contrato social. Mas, afinal de contas, para que serve isso? Para que serve essa ideia de estudar contrato social? O que isso nos ensina? Ou será que ensina alguma coisa? Ou faz a gente, talvez, desaprender ou nos distrair? Para que serve essa ideia de contrato social? Professor, Diga. tá dando para me ouvir de boa? Sim, estou conseguindo ouvir. Tá. Não, você está fazendo a pergunta retoricamente ou é para a gente interagir? Não, eu quero ouvir o que vocês têm a dizer, porque é uma pergunta que é retórica no sentido de que eu faço para mim mesmo também. É uma questão que, né? Mas eu também estou interessado em saber o que vocês pensam sobre isso. Tá. Eu não estudei muito contrato social, não, mas quando eu penso nisso, eu até estou estudando um pouco isso para o meu TCC, eu penso muito naquela coisa de que se a gente tem que viver em sociedade, a gente precisa de normas básicas para que a gente consiga conviver entre indivíduos. É mais ou menos essa ideia do contrato social, que eu, às vezes, acho até que se mistura um pouco com aquela ideia de Descartes, quando ele fala de... Eu esqueci o termo, mas ele fala de coisas que quando você já nasce, você não pode mudar na sociedade, né? Uhum. E você nasce, você tem que aceitar, por exemplo, o idioma, a moeda que é usada na sua comunidade, etc. Eu acho que tem alguns aspectos que me lembram um pouco a questão do contrato social, porque, de certa forma, você nasce nesse lugar e já tem normas ali que você meio que tem que aceitar para você conseguir conviver naquela comunidade. Isso. E você fez uma conexão interessante com Descartes, porque, por exemplo, Hobbes era assim muito relativamente próximo de Descartes, no sentido de discussão teórica, interesse pela matemática, pelos fundamentos do conhecimento. Rousseau já vem um pouco depois, né? Mas essa conexão mostra, digamos assim, a emergência de um tipo de debate que é centrado na individualidade, num sujeito, quer dizer assim. Você vai pensar que eu, enquanto indivíduo, eu estou numa sociedade que já tem coisas, já tem uma língua, já existem coisas indisponíveis, né? Então, já tenho estabelecido. E existem coisas contingentes que estão no nosso plano de capacidade de mudar, de alterar, de deliberar. E a perspectiva de todas essas teorias modernas é como uma perspectiva do indivíduo,
Então, muitos dos autores que falam sobre isso apontam para o individualismo, digamos assim, como um elemento central nesse tipo de filosofia. Em oposição a outras correntes filosóficas que vão tentar pensar na comunidade, ou na sociedade, pensando em conjunto, vamos dizer assim. Então, o contrato social, ele vem nessa perspectiva do indivíduo pensando sobre os fundamentos da sociedade, mas não a partir de um debate, ou de uma conversa, ou de uma ação coletiva. Mas como assim, como você falou, quais são as coisas que foram estabelecidas na sociedade, e pensar o contrato social implicaria repensar, digamos assim, as bases da sociedade. E principalmente relacionado aos poderes do Estado, poderes, deveres do Estado, né, das leis. Inclusive, fazer um parêntese, eu quero deixar uma dica sobre um livro que eu estou lendo, é um livro de antropologia, chama O Despertar de Tudo. Então, é um título assim bem bombástico. É David Graeber e David Wengrow. É um antropólogo e um arqueólogo, né, que fazem um estudo do pensamento desses autores europeus, e confrontando com o pensamento indígena, com, digamos assim, todas as evidências que vêm dos estudos arqueológicos, mas também dos estudos da antropologia, do quão mais avançados e sofisticados são as civilizações americanas, civilizações não assentadas, não estruturadas através de estados centralizados e tal. Então, confrontando bastante essa narrativa do contrato social, essa narrativa dos clássicos, digamos assim, do pensamento político. Então, eu tô, digamos assim, tentando rever também essa trajetória intelectual desses autores que a gente estuda nessas disciplinas, nesse currículo tradicional, digamos assim, né? Como da ética. Tá? E aí eu estava mencionando isso porque essa coisa do contrato social como um grande tema da Faculdade de Direito, que vocês estudam, na parte da filosofia do direito, e que serve muitas vezes para embasar essa questão, de que talvez não só a política, mas o direito também ele tem fundamentos na moral. Em outras palavras, o direito precisa ser um direito justo. Tá? Então, existe uma relação, assim, quase que de hierarquia entre os conceitos morais, que vão fundamentar a ética, né, e o direito e a política. O direito e a política precisariam seguir esses princípios morais. Então, esses são os postulados do justnaturalismo. Né? E Bob coloca esses autores na categoria do monismo, né, aqueles que juntam ética e política. O dualismo, né, ele vai ser identificado pelos autores que vão, digamos assim, defender a autonomia do político, né, em relação ao moral. E também a autonomia do moral, né, em relação ao político. Então, o exemplo mais claro, eu já mencionei anteriormente, a ideia de Maquiavel, por exemplo, né, ou de uma clara separação entre meios e fins, né, a separação entre objetivos estritamente políticos e morais, e a ideia também de que a moralidade vai ser uma coisa mais subjetiva, né, essas já são decorrências posteriores, de que a moralidade vai ser uma coisa talvez individual, enquanto que o campo político é um campo objetivo, externo, instrumental, não baseado em princípios,
mas baseado na pragmática, né, no fato de que é preciso resolver problemas ou conviver com pessoas de valores diferentes. Então, a política seria instrumental, enquanto a moral seria fundamental, assim, baseada em fundamentos. Então, existem essas delineações. Eu não vou mais expor os detalhes desse texto, porque aí vai caber vocês também fazer a leitura e fazer e redigir assim com base nas perguntas, uma síntese dessas ideias. Mas eu vou usar isso para explicar. Deixa eu permitir aqui, para introduzir de uma maneira mais geral as demais teorias da ética. Tá? Eu comecei mencionando o Aristóteles, porque ele é o autor mais clássico dos clássicos, e ele é responsável, ele é identificado como um dos autores de referência para uma das grandes correntes do pensamento ético. Então, eu vou sintetizar para vocês hoje 3 correntes distintas das teorias éticas. A primeira, que se refere justamente, tem como Aristóteles o seu autor fundador, é aquilo que a gente pode chamar de ética das virtudes. Né? Então, isso eu já comentei rapidamente antes também. Então, a ideia de ética das virtudes, ela se relaciona com a ideia de que ética não é alguma coisa baseada em um valor determinado. De que não existe um fundamento da ética. Não existe um valor fundamental. A ética é baseada na defesa da vida, ou da liberdade humana, ou da igualdade, ou de qualquer valor específico. Não. A ética, segundo Aristóteles, não é uma coisa abstrata. Não é um valor fundamental também. Ora, como assim? Para a gente entender o que é o agir eticamente, né, na perspectiva de Aristóteles, a gente precisa levar em consideração a sociedade, né, e a relação do indivíduo com a sociedade. Então, Aristóteles, em certa medida, ele é até um relativista, porque agir eticamente em um lugar vai ser diferente do agir eticamente em outro lugar. Porque para a gente entender o que é um agir ético, a gente tem que entender na prática, né, como é que o indivíduo deve se conduzir naquela sociedade específica, particular, na qual ele é membro, na qual ele participa de alguma forma, seja como cidadão ou como estrangeiro. E também, no pensamento grego, isso era forte, isso também está em Aristóteles, até mesmo como o escravizado. Então, aquele que é o soldado na guerra, ele vai agir eticamente, vai ter um significado. Aquele que é um comerciante, agir eticamente vai ter um outro significado. Na prática. Por quê? Na prática, cada um vai estar seguindo um papel social que requer um, um comportamento, uma, uma, uma ação condizente com aquele papel na sociedade. Em outras palavras, para Aristóteles, agir eticamente, você precisa, para a gente entender o que é agir eticamente, a gente precisa entender qual que é o papel que o indivíduo está cumprindo dentro de uma determinada sociedade. Então, Lívia, agir eticamente nessa aula é, digamos assim, agir como uma boa estudante para o estudante, para Lívia. Enquanto que para o professor, né, ele agir eticamente significa agir como um bom professor. Ora, mas o que é ser um bom professor? O que é ser um bom estudante? Bom, aí isso vai depender do contexto, vai depender de quais são os laços políticos que nós temos aqui. O que as leis dizem,
o que que a nossa sociedade estabelece como direitos e obrigações dos estudantes, dos professores, mas não do ponto de vista legal apenas, não do ponto de vista formal, mas qual que é o papel que cada um tem aqui. Então, você ser uma pessoa ética, na verdade, tem a ver com o que uma boa pessoa faria, o que uma pessoa ética faria nessa situação. É uma definição quase redundante, né? Quase circular, mas essa circularidade ela implica numa necessidade de reflexão. E uma necessidade de entender que o que a gente faz num determinado ambiente, seja um ambiente de trabalho, ou num relacionamento pessoal, ou mesmo um relacionamento afetuoso, envolve o exercício de papéis. Então, agir eticamente para com um amigo. Você tem que pensar, o que que um bom amigo faria? Será que eu estou sendo um bom amigo? Se eu falo com a pessoa só a cada 3 anos e não faço isso ou faço aquilo. Então, Aristóteles essa traz para análise da ética essa questão dos papéis. Isso não é isso não é em nada exclusivo de Aristóteles ou do pensamento grego, né? A filosofia, por exemplo, chinesa também trata bastante sobre isso, a ideia dos papéis sociais. O que que é um bom professor? O que que é um bom marido, esposa? Né? Existem várias culturas que constroem sistemas éticos baseados na sinceridade no exercício dos papéis sociais. Quando eu apontei aqueles autores, Hobbes, Descartes, também como parte de uma corrente intelectual individualista, eu não estava querendo dizer que eles eram, digamos assim, defensores dos direitos individuais, por exemplo, mas de que filosoficamente eles pensam centrados no indivíduo e não, por exemplo, nos papéis sociais. Né? Então, qual que é o papel social que uma pessoa deve exercer no estado de natureza, na hora de fazer um contrato social? Olha, o argumento do estado de natureza justamente joga fora todas essas questões, questões que eram fundamentais para autores como Aristóteles, mas também diversos filósofos de outras civilizações, digamos, de outras culturas. Então, é esse individualismo que, digamos assim, é um ponto fora da curva, que destoa dessas tradições filosóficas, e que vão centrar daí a ideia do indivíduo racional, um indivíduo que vai explorar os fundamentos da ética, não apenas de um papel social, mas do que realmente é o certo a se fazer, o que realmente é o justo. E aí existe a busca por uma revelação do, de quais seriam os fundamentos da moral. Então, é assim que os autores modernos se distanciam dessa tradição aristotélica, a gente pode chamar assim, na busca por uma investigação filosófica acerca dos fundamentos dos deveres. E aí essa ideia do contrato social, ela serve como mais ou menos como uma resposta para esse tipo de pergunta, que é, o contrato social vai ser, digamos assim, aquele momento fundante da sociedade em que são definidos os direitos e os deveres mais fundamentais de todos os indivíduos. Então, o contrato social é meio que a solução criada para o problema inventado pelos filósofos modernos, né?
que rompem com aquela tradição aristotélica e querem buscar, digamos assim, os verdadeiros fundamentos morais, independentemente de cultura, de tradição, de todos os outros elementos. Eles querem, digamos assim, encontrar quais são os valores básicos universalmente válidos da moralidade. E aí a gente vai categorizar, né, esse conjunto de teorias, esse conjunto de abordagens filosóficas em relação à ética como a deontologia. Essa é a segunda corrente teórica na ética. A primeira, a ética das virtudes, né, que a gente fala sobre os papéis sociais, sobre o que é ser um bom amigo, o que é ser um bom cidadão. Veja, inclusive, papéis que muitas vezes podem entrar em conflito entre si. E aí, solucionar esses conflitos é pensamento ético também. Às vezes, ser um bom amigo é mentir para proteger o seu amigo, mas aí você vai estar sendo um mau cidadão. O que deve prevalecer? Você deve ajudar a polícia a investigar, prender o seu amigo, ou você deve proteger o seu amigo da polícia. Então, papéis conflitantes. E aí, o pensamento ético envolve isso, buscar ser virtuoso nesse sentido, de ser bom naquilo que você se propõe a fazer. Então, ética das virtudes é uma corrente, a corrente, uma corrente diferente aí, que se opõe a essa tradição, é a deontologia. E essa é a mais influente no campo do direito, seja da filosofia do direito, do pensamento jurídico moderno, porque deontologia é, digamos assim, a busca pelos deveres fundamentais em sociedade, né? Os fundamentos dos deveres. Ou, buscar a resposta para a pergunta: quais são os fundamentos dos nossos deveres, das nossas obrigações? E aí o contratualismo, a ideia do contrato social, ela serve como um fundamento geral para uma coisa que, do ponto de vista mais particular, é mais intuitivo, como, por exemplo, assim, nós duas pessoas fazemos um contrato, e aí, bom, os direitos e as obrigações estão estabelecidas no contrato, então existe uma referência para a gente dizer quais são os fundamentos, quais são as obrigações. Elas vêm do ato voluntário de assumir a obrigação. Então, eu, individualmente, a partir da minha vontade, assumi a obrigação. Então, aí acabou a discussão. Essa é a origem do dever, juridicamente falando. Mas e os deveres em sociedade? Afinal de contas, em momento algum, eu escolhi nascer no Brasil. Eu não escolhi, não foi fruto da minha vontade, né, ter que, seguindo aí a sua referência, né, ter que falar português, ter que negociar aí, receber em reais, né, estar nessa sociedade, seguir essas regras. Isso não é de verdade fruto da nossa vontade. Mas aí alguém pode até dizer assim, não, mas se a gente se organizar e votar politicamente, a gente pode fazer uma lei ou mudar uma lei. Então, a gente é regido, digamos assim, pela vontade popular, democrática, mas é mesmo. Será que isso explica bem a realidade da nossa vida? E os contratualistas, eles, no fundo, não estão falando de verdade sobre essa ideia de que a gente faz o contrato social, de que a gente tem esse poder de revisar as coisas. O que eles realmente estão argumentando é que
existe uma racionalidade por trás da, da, do contrato social. Existe uma racionalidade por trás das regras, dos deveres, das obrigações sociais. Então, explorar os fundamentos dos deveres, das obrigações, a deontologia, é, no fundo, explorar os fundamentos racionais da vida em sociedade. Em outras palavras, responder a por que nós vivemos em sociedade, por que que a gente tem um Estado, e leis e etc. Então, a deontologia é o estudo dos deveres fundamentais em sociedade. Deveres e direitos, obviamente, são parte de um binômio, estão conectados. Essa é a perspectiva mais influente no estudo do direito. E aí, por isso, quando eu mencionei, se vocês já tinham tido aula, né, sobre contrato social, sobre Hobbes, Rousseau, eu tinha certeza que eu ia ter uma resposta positiva. Nessa discussão sobre os direitos, deveres fundamentais, ou sobre o que é possível de se determinar racionalmente, não há um consenso de que é possível chegar a uma resposta através dessa ideia da deontologia. Existem muitos filósofos, existem muitos autores que rejeitam essa busca por uma fundamentação racional dos deveres da sociedade, da origem das obrigações, como, assim, tendo fundamentos metafísicos, e autores que vão tentar trazer a coisa mais para a vida real, de carne e osso, digamos assim, baseadas em sentimentos, baseadas em aquilo que é possível viver, experienciar. E aí a gente vai ter uma terceira corrente na ética, que é muito forte, muito influente, principalmente no mundo anglófono, né, os falantes da língua inglesa, por razões históricas, mas que é influente também em diversas áreas e oferece fortes contrapontos à deontologia, que é o utilitarismo. Às vezes a gente pode também usar o termo consequencialismo, é um termo mais amplo, né? Mas a gente pode usar de forma assim equivalente. Então, seja a gente falando sobre utilitarismo ou falando sobre consequencialismo, a gente vai tocar no mesmo ponto, que é não vamos tratar das virtudes, dos papéis sociais. Não vamos tratar de uma busca abstrata pelos fundamentos morais da vida em sociedade. Vamos pensar nas consequências das nossas ações, nas consequências das regras que a gente estabelece em sociedade para as pessoas de carne e osso. O que é ser uma pessoa de carne e osso? E não um ser abstrato, não um ser angelical, metafísico. Ser uma pessoa de carne e osso, nessa perspectiva, significa estar sujeito à dor e estar sujeito aos prazeres da vida. É poder ser feliz ou poder ser infeliz. E a gente pode supor, de maneira razoável, de que é melhor ser feliz do que ser infeliz. De que é humano buscar, né, o prazer e evitar a dor. E de que existe um certo valor nisto.
de que se a gente está passando fome, a gente valoriza a comida. Se a gente está passando sede, a gente valoriza a água. Então, em vez de pensar em teorias abstratas e metafísicas, a gente deve partir da vida humana, da experiência natural, e ir construindo a partir daí, a partir das sensações que todos nós somos capazes de sentir, e aí o nosso senso de igualdade, em vez de ser baseado numa experiência externa, como nascer no mesmo país, então nós somos iguais perante a lei, nós somos cidadãos de um determinado país. A experiência de igualdade, ela não vai se dar socialmente, externamente, mas vai se dar pelo fato de que eu posso sentir dor. Tanto eu entendo que você também pode sentir dor. E eu sei que é valioso, né, evitar uma dor desnecessária, por exemplo. E aí isso é um fundamento para o pensamento ético que vai muito além, até mesmo, da definição do ser humano. Porque, afinal de contas, eu consigo pensar agora qual que é a minha responsabilidade ética, não para com o cidadão, a pessoa que tem o mesmo vínculo político do Estado, do território, da polis, desde lá de antigamente, a gente se prende a esses elementos sociais. Mas qual que é a minha responsabilidade perante um outro ser vivo que pode sentir dor? Tá certo que às vezes eu sei que eu preciso sentir dor para fazer uma coisa necessária, até mesmo para o meu próprio bem. Então, não é que existe uma pureza moral na dor e no prazer, de que toda dor é absolutamente negativa, todo prazer é absolutamente positivo, mas que esses são critérios, né, razoáveis para para fazer um sopesamento de valores. Não só de que esses são critérios razoáveis, é que pode até ser que eles não sejam critérios muito bons, mas eles são melhores do que todos os outros. Então, muitos utilitaristas eles têm essa perspectiva de que, no fundo, é só isso que a gente tem. É esse recurso fundamental, que no fundo tudo vai estar baseado nisso. E aí o utilitarismo ele vai permitir diversas ramificações, diversas discussões interessantes. Inclusive, não sei se tem algum vegano por aqui. Lívia, você é vegano? Já sofreu muita discriminação por isso? Tem gente que fica Poxa, incomodada ou eu tava menos até ultimamente? falando esses dias, gente, porque eu passei o Dia das Mães na casa de um amigo meu, porque minha família toda mora no Rio de Janeiro. E, cara, é muito chato sentar na mesa, porque eu tô de boa, tipo, eu como alface, se tiver alface, se não tiver mais nada para comer, eu tô tranquila. Eu normalmente como antes de sair de casa, só que sempre vira assunto, Mas isso sempre ofende vira as pessoas. uma comoção, o simples fato de eu estar sentada na mesa. É muito chato, professor. Mas, E enfim. você acha relevante essa ideia da dor, do prazer, da responsabilidade para com outro ser vivo? Como é que você pensa sobre isso? Já pensou isso em termos de utilitarismo? Acho que eu nunca fiz uma reflexão tipo, tão consciente com relação ao utilitarismo. Mas eu acho uma reflexão interessante. É porque, assim, quando eu me tornei vegana, foi muito mais com relação a emitir menos gás carbônico, né? Que eu fiz os cálculos lá e aí eu descobri que é uma contribuição muito grande, mesmo sendo individual. Aí depois que eu comecei a ver mais sobre a questão do sofrimento animal e Mas veja, como... você já estava fazendo um cálculo utilitário.
Mesmo muito antes disso, então. Você está pensando, existe um objetivo, que é a redução da emissão de poluentes, de carbono. Então, não estou querendo saber se eu tenho direito de emitir carbono, ou se é socialmente aceitável ou não que a gente coma carne, ou faça isso ou faça aquilo. Eu estou pensando num objetivo e estou tentando ver quais os passos que eu devo utilizar para chegar num melhor resultado, produzir uma maior utilidade, ou reduzir o impacto significa produzir utilidade Sim, social, né? Planetária, inclusive, né? sim. É, eu não tinha pensado assim. É bem pragmático, né? É. Na verdade, eu trago isso para minha vida, eu só nunca tinha pensado que existe uma linha filosófica que trata dessa forma, mas eu trato bem assim mesmo, tipo, ação, resultado, qual é a melhor ação que eu posso tomar para ter o melhor resultado. Então, eu acho que eu vivo de uma forma meio utilitarista. Isso é uma das coisas mais interessantes da gente fazer essa classificação, essa exposição das diferentes teorias da ética, é o seguinte, né? De que a gente traz dentro da gente elementos teóricos inconscientes. Assim. A nossa cabeça não funciona aleatoriamente, a gente não toma decisões aleatoriamente. Né? A gente segue padrões. Então, é muito comum que pessoas pensem e julguem com base naquilo que eu estava falando antes, papéis sociais. Né? Então, é certo um professor falar isto? Em outra ocasião, talvez seria certo, mas aqui na sala de aula, será que isso está certo? Então, é fazer um julgamento baseado em papéis sociais, em quais são as regras do contexto e tudo mais. Então, isso não é uma coisa aleatória, isso reflete, isso tem toda uma tradição por detrás disso, né? Que era aquilo que eu estava falando de Aristóteles, falava sobre as virtudes, falava sobre a relação do indivíduo com a comunidade. Então, não é uma forma necessariamente simplória de se pensar. Tem muita complexidade por detrás, às vezes, de um julgamento moral. Da mesma forma, o justnaturalismo moderno, ele está muito vinculado à experiência religiosa da modernidade, de se buscar digamos assim, eu, indivíduo, eu vou buscar a verdade por detrás das escrituras, ou eu vou tentar entender a mente de Deus, eu vou tentar entender os fundamentos da natureza, eu vou tentar entender como o universo funciona. Então, eu vou buscar as verdades fundamentais. Né? Quais são os fundamentos da vida em sociedade? Quais são os direitos mais fundamentais? Então, isso reflete todo um modo de pensar, né? As coisas, e que a gente consegue identificar isso nesses filósofos que estão, né, falando de contrato social, estão falando desse tipo de teoria. Né? Enquanto que às vezes a gente é mais assim, como você falou, pragmático, eu posso estar pensando nem de forma muito teórica, mas de uma forma mais prática, o que eu faço para reduzir o impacto ambiental das minhas ações, o que eu faço para ajudar mais pessoas, ou salvar mais animais, se eu me preocupo com isso. Então, por detrás desse tipo de comportamento, tem todo um conjunto de teorias voltadas para isso. Né? Como é que eu vou maximizar o bem que eu sou capaz de causar às outras pessoas, ou aos animais, ou ao planeta? Como é que eu vou abordar isso cientificamente? Inclusive, é um grande tema digamos assim, de polêmica dos movimentos ambientalistas,
sobre se deve imperar um pensamento mais instrumental ou mais baseado em valores. Então, vou dar um exemplo bem concreto, né? No ano 2000, na Alemanha, teve uma coalizão, né, entre o Partido Verde, social-democrata, e uma das grandes decisões políticas muito populares à época foi todo um programa de desnuclearização do sistema de produção de energia elétrica, né? Então, as pessoas disseram assim, não, nós não queremos energia nuclear, então nós vamos, até 2022, reduzir e encerrar as usinas nucleares. Isso foi pensado num contexto de, digamos assim, aversão aos riscos, digamos assim, associados à energia nuclear, mas também nessa pauta de defesa do meio ambiente. Só que a consequência prática de se reduzir, de se fechar usinas nucleares que funcionavam normalmente, foi ao aumento do uso de carvão e gás, foi o aumento do uso de combustíveis fósseis na matriz energética daquele país. Então, assim, isso gera esse tipo de controvérsia, que você deve seguir certos valores gerais ou você tem que ser mais, digamos assim, instrumentais, do tipo, não, eu preferia que fosse uma outra coisa, talvez melhor, mas isso é uma solução intermediária que em certos momentos vai ser aceitável ou não. Então, isso gera uma tensão ética, digamos assim. Se você, eu não sei se você já leu alguma coisa sobre isso, mas um debate recente aí, porque eles acabou de acabar, digamos assim, esse plano, a invasão da Ucrânia, né? Suspendeu um pouco isso, mas agora eu li essa notícia recentemente, se encerrou última usina nuclear da Alemanha. E a Alemanha investiu muito pesado em energia renovável, mas ainda assim não emite muito mais gás carbônico pela energia do que países como a França, ou outro país que tem muito mais energia nuclear, que apesar do apavoro todo, matematicamente é limpo ainda, considerado, né, a energia nuclear, apesar de ter um forte movimento que é cético, que é contrário a isso, com base até em valores sociais, né? Enfim, esse é um exemplo de como que, às vezes, o utilitarismo, ele raramente é adotado como uma teoria pura, digamos assim, tá? Então, como você estava mencionando, você pensou em como reduzir o seu impacto ambiental, mas não disse assim, não, eu vou pegar essa teoria e vou seguir essa teoria. Foi um uso mais intuitivo, não é verdade? Então, geralmente, o utilitarismo ele tem esse aspecto de ser uma ferramenta de raciocínio, de reflexão, de implementação de uma conduta ética. Faz sentido? Tá? Existem alguns que são, digamos assim, mais fundamentalistas no utilitarismo, de dizer que, no fundo, tudo que a gente tem que fazer tem que ser baseado na maximização do bem que a gente produz. Mas isso também traz diversos desafios, que é como definir o que é o bem que a gente está produzindo,
Como que a gente vai saber exatamente quais são as consequências? A gente faz muita coisa na nossa vida que a gente não sabe as consequências. Claro que, por exemplo, comprar um carro novo, a gente sabe que vai ter um impacto ambiental, né? Então, eu preciso dizer assim, se eu preciso de um carro, então é melhor eu andar com um carro usado até ele cair aos pedaços do que comprar um carro novo, porque aí ele vai produzir mais impacto ambiental. Inclusive com um carro novo elétrico, né? Que é outra coisa que confunde muitas pessoas. De qualquer forma, né? Então, o utilitarismo, a gente pode dizer que essa é uma terceira abordagem teórica da ética, que deixa de lado a ideia dos deveres e direitos, deixa de lado a ideia dos papéis sociais, da virtude, e encara o papel de um cálculo de se produzir o melhor resultado. Dentre as diferentes formas de aplicar consequencialismo, existem duas abordagens, digamos assim, principais. Uma a gente pode chamar de consequencialismo das ações. Então, seria aplicar esse cálculo que a gente está fazendo às nossas decisões individuais, às nossas ações. Como eu mencionei, eu devo comprar um carro usado ou um carro novo? Aí eu vou fazer uma análise das consequências da minha ação. Se eu comprar um carro usado, eu vou estar contribuindo menos para o uso dos recursos naturais, da poluição, de várias coisas. Talvez eu economize um dinheiro que eu possa usar numa outra coisa mais útil, etc. Então, eu estou pensando a utilidade das minhas ações e isso evoca a responsabilidade individual. Por outro lado, isso também traz um ônus muito grande para o indivíduo e esbarra na dificuldade de que o indivíduo tem de apreciar com clareza, de fato, todas as opções, todas as consequências das ações. Então, o utilitarismo, o consequencialismo de ações, ele onera bastante o indivíduo. Tem que pensar, tem que discutir, muitas vezes não vai conseguir ter certeza, digamos assim, de qual é a melhor decisão, mas ele é, digamos assim, a forma mais intuitiva de se aplicar o utilitarismo. Bom, vou tentar agir da forma mais útil possível. A segunda abordagem, ela é a ideia, a gente pode ser chamada de consequencialismo das regras, que aí tira um pouco da decisão individual e leva para o coletivo, traz para o campo da regulação social. Então, quais regras, em vez da pergunta ser o que o indivíduo deve fazer, a pergunta é quais regras a gente deve estabelecer para ter melhores resultados. E aí já é um campo em que permite um diálogo melhor, mais interessante, do direito, por exemplo, com a ciência, com os estudos científicos. Então, qual foi a última vez que os legisladores perguntaram para os cientistas, né? Assim, qual regra que seria melhor? Qual lei que seria melhor? Baseado nos estudos empíricos e tal, para reduzir crime ou o número de contaminados ou mortos por uma doença, ou o impacto ambiental de uma certa medida. Então, o utilitarismo das regras, ou consequencialismo das regras,
ele pensa dessa forma, de analisar quais são as melhores regras para se atingir melhores resultados. E aí trazendo, colocando como figura central não mais o indivíduo, mas o legislador ou o regulador. E aí os tribunais, em alguma medida, às vezes flertam com essa ideia de que uma decisão ela tem que pensar nas consequências da decisão judicial, o impacto da decisão em diversos processos, por exemplo, na realidade concreta. Mas, mais especificamente, essa é uma teoria que busca dialogar com a ação regulatória, né? Então, agências reguladoras, a Anvisa. A Anvisa ela tem que pensar dessa forma. Ela tem que estabelecer regras sobre produtos alimentícios ou sobre medicamentos que sejam as regras que tragam melhores resultados. Né? Eu lembro aí isso durou até o ano passado, né? No último governo existia uma poluição verbal muito grande em torno do papel das agências reguladoras de maneira geral, especificamente da Anvisa. Porque, em vez de se aplicar com clareza, digamos assim, uma linguagem baseada nessa ideia, consequencialismo das regras, em outras palavras, a gente quer regras que tragam os melhores resultados, muitos estavam pressionando por uma linguagem não baseada no consequencialismo das regras, mas baseada naquela deontologia, do tipo, nós temos que ter a liberdade, porque a liberdade é fundamental. Então, os médicos devem ter liberdade, o paciente deve ter liberdade. Então, usando uma argumentação baseada nesses conceitos morais fundamentais. E aí eu digo que isso é uma espécie de poluição, né? Porque isso serve para confundir, isso serve para causar, digamos assim, uma mistura conceitual, porque o papel da agência reguladora não é esse, de promover conceitos morais básicos da política. O papel da agência reguladora é buscar as melhores regras, e as melhores regras vão ser as regras que trazem os melhores resultados empíricos, não as regras que promovem a liberdade ou que promovem algum valor moral discutível, digamos assim, como faz parte da política discutir a aplicação desses conceitos. Ficou claro isso? De três correntes distintas, correntes teóricas da ética, né? E no caso aqui do consequencialismo, né, tem essa distinção, né, entre das ações e das regras. Deixa eu ver se eu consigo projetar na tela aqui. Tinha preparado isso preparado um slide, agora eu tenho que encontrar. Fica para o próximo. Bom, então na próxima aula eu vou adentrar nessas teorias, retomar alguns desses autores, e eu acho que a partir de agora, né, na última aula eu tinha, na aula que eu dispensei os alunos na segunda-feira, eu sugeri que você, um episódio da série The Good Place. Alguém já assistiu essa série? Já ouviu falar? Né? Então, The Good Place é uma série de comédia que trata de temas típicos da ética. E aí tem um episódio clássico que é sobre um problema clássico da ética do dilema do bonde.
Então, toda a discussão do dilema do bonde, ela serve para ilustrar a tensão que existe na hora de se tomar uma decisão entre aplicar um raciocínio ético utilitário e aplicar um raciocínio ético deontológico, né, principalmente. Mas aquela ideia dos papéis também não foge completamente do horizonte. Então, aí eu acho que a gente já consegue avaliar esses exemplos, esses casos, esses experimentos mentais dentro de uma moldura teórica em que vocês consigam identificar de que tipo de teoria a gente está falando. Se é deontológico, se é utilitário, ou se é da ética das virtudes, aquela mais tradicional. Então, daqui para frente, eu quero que vocês tenham essa habilidade de, primeiro, identificar se a gente está falando de uma teoria descritiva, ou prescritiva, isso a gente já falou antes, né? Agora eu quero que vocês sejam capazes de identificar se é ética das virtudes, se é deontologia, se é utilitarismo. E aí, com essas ferramentas, a gente consegue avançar no debate mais atual, digamos assim, sobre a ética. Tá bom, gente? Então, tô sentindo que a minha energia também já está decaindo um pouco. Pode, pode falar, gente. Pode, se alguém quiser fazer pergunta, comentário. Acho que alguém levantou a mão, mas acho que foi por engano, né? Bruna Freire, você já assistiu essa série? Eles traduziram o título mesmo ou não? Porque a última vez que eu olhei era só The Good Place mesmo. Não sei se eles criaram um subtítulo, alguma coisa. Mas é bem divertida, né? E a comédia, ela permite, e o formato, né, também, que é, tipo, pessoas que estão, pessoas que já morreram discutindo e tal. É um formato que permite se explorar muitas questões de maneira interessante, inusitada. Também antecipa bastante uma discussão que a gente está tendo hoje, né, sobre inteligência artificial, o papel da inteligência artificial. Então, uma série super recomendada aí, tá? E aí, se eu não me engano, esse episódio que eu mencionei do Bond é da segunda temporada, o sexto episódio, coisa assim, tá? Então, se alguém quiser conferir, nas Netflix da vida aí tem essa série. Tá bom, gente? Então, muito obrigado por terem acompanhado a aula, tá? Vou mantê-los atualizados sobre as coordenadas aí, como é que vai ser a próxima aula, tá? Espero que já esteja tudo bem, que já consiga fazer presencial, mas de qualquer forma eu vou avisar se vai ser presencial ou não, tá bom? Legal. Então tá, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite.